Olá, muito bom dia, graça e paz no nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a mais uma escola dominical através das redes sociais e eu te convido a fechar os teus olhos neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Cuidado com o coronavírus, assim você não pega, fique em paz, eu também não estou. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. E sem a Tua presença, sem a Tua graça, nada somos, nada seríamos. Obrigado por essa manhã maravilhosa, onde o Senhor nos proporciona um tempo para meditarmos e aprendermos um pouquinho da Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa usar a minha vida, que nós possamos ter um pouquinho mais de entendimento. No nome de Jesus, abençoe a cada um que estiver assistindo este momento, que seja edificante para a vida de cada um e que tudo sempre seja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, Pastor Fábio, você que está aí ao vivo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 12 em diante. Ana Flávia também está aí assistindo. Você está servindo um cafezinho, um bolo. Fique à vontade, pode pegar o seu café e seu pedacinho de bolo aí. Vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Helenice também está compartilhando conosco este momento. Mateus 21, do versículo 12 em diante. Marli também está nos assistindo ao vivo agora. Algumas pessoas de repente já estavam assistindo e eu não consegui ver. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 21, 12. Jesus novamente purifica o templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Murilo, Cadete, primo, prazer ter você conosco, nossa irmã Rosângela. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito deste texto, que é um texto muito conhecido, e vamos falar especificamente a respeito de 4 coisas, e no final eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão, para a sua meditação nesse dia de hoje em especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho de coisas que estão citadas no templo, entendendo no texto o que é templo, o que é um templo, como ele é feito, qual que é a função do templo. É a segunda coisa que vamos falar. A terceira é: como está o meu templo? A quarta: o que acontece em um templo purificado? E por fim eu vou deixar uma mensagem através de uma pergunta, como eu já havia dito. Bora lá, vamos de uma maneira muito objetiva tentar entender e extrair um pouquinho as coisas deste texto fantástico para nós. O texto nos diz que Jesus ele tinha o costume também de ir ao templo na semana da Páscoa, que era uma semana onde acontecia a festa mais importante dos religiosos, dos cristãos, e todas as pessoas que eram das cidades próximas e até mesmo longe
de Jerusalém iam para o templo para esse momento de festa, né? Festa dos pães asmos e também a festa da Páscoa. Ou seja, muitas pessoas envolvidas no mesmo lugar. Se fosse no dia de hoje, essa festa estaria suspensa por causa do coronavírus, a não ser que de fato Jesus estivesse também presente, porque ele poderia curar como ele fez nesse dia. Mas era um lugar onde então um templo muito grande, mas que muitas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo período, procuravam se reunir com um propósito. O texto começa nos dizendo que Jesus entrou no templo. Entrou Jesus no templo de Deus. Primeiro, o que é o templo? Como é feito esse templo? Qual é a sua estrutura? O templo, tentando passar assim de uma forma muito simples, nós podemos resumi-lo em dois. Um templo físico, como é aquele no qual nós vamos às igrejas, né? Paredes, tetos, altar, cadeiras, e Deus permitindo, logo estaremos lá novamente. Então este é um templo físico onde as pessoas se encontram e se reúnem. Um outro templo que nós podemos dizer, também físico, é o nosso corpo, é a nossa carne, são os nossos ossos, é o nosso físico, o nosso corpo por completo. Citamos aqui então dois templos. E Jesus diz que ele foi ao templo com um propósito, juntamente com algumas pessoas que o seguiam. Mas o texto diz que Jesus, quando ele chegou no templo, ele se deparou com uma quantidade grande de pessoas, muito grande de pessoas, com um outro propósito. Cambistas que estavam vendendo suas mercadorias, além de vender, ainda explorando, porque pessoas vinham de longe sem ter condições de trazer um animal para ser crucificado. As pessoas então, o único recurso que eles tinham era comprar desses cambistas que exploravam eles. Das pessoas que estavam ali vendendo, tinha tanto cambistas para trocar dinheiro, quanto os camelô lá para poder vender os seus animais. Então Jesus se depara com essas pessoas que está num lugar que era para ter um propósito. E Jesus vê as pessoas fazendo algo totalmente diferente. As pessoas comercializando, as pessoas buscando os seus próprios interesses, as pessoas pensando exclusivamente no dinheiro. Qual é a função do templo? Para que serve o templo? O templo tem que ser um lugar onde eu estou indo para adorar. O templo tem que ser um lugar onde eu possa ter o meu momento de confissão, o meu momento de comunhão. O templo tem que ser com essas funções. É para isso que serve o templo. Sobretudo, do que foi dito, um lugar de adoração. E o texto nos diz que depois de Jesus se deparar com isso, ele se irou, Jesus ficou irritado. Não era para ser diferente, sendo Jesus. Porque muitas vezes nós vemos alguns templos, seja ele igreja, seja ele pessoas, agindo dessa maneira, e nós entramos em conformidade. Nós achamos que aquilo passa a ser normal. Muitas vezes nós vemos dentro da igreja muitas coisas acontecendo naquele templo que desagradaria a Deus, mas que a mim não faz diferença alguma. Um exemplo: se Jesus entrasse no templo, vamos pensar no nosso templo, vamos pensar no templo da Igreja Metodista do Jardim Bela Vista, na Igreja Metodista lá em Regente Feijó, ou em qualquer outra igreja de você que está me assistindo neste momento. Não pense em placa de igreja, mas pensa no templo e na igreja.
Se Jesus entrasse no templo no qual você frequenta, na igreja em qual você congrega, e encontrasse lá, naquele momento, pessoas, ao invés de estar adorando, usando o celular para outras funções, ao invés de estar adorando, estivesse lá conversando com a pessoa ao lado, contando o que aconteceu durante a semana ou o que ele espera que vai acontecer na semana que vai vir, falando de coisas que não tem nada a ver com o momento. Como você acha que Jesus se sentiria? Você acha que Jesus chegaria e sentaria do lado e não falaria nada? Ficaria observando e tanto faz? Como muitas vezes eu e você fazemos? Portanto, em muitos momentos nós estamos no lugar de Jesus, mas agimos diferente de Jesus. Jesus não se conformou com as coisas no qual ele estava vendo. Muitos cristãos já tinham adentrado o templo e nada fizeram, se conformaram com aquilo. Portanto, se a função do templo é um lugar de oração, adoração, confissão, comunhão, não permite que outra pessoa, ou que qualquer pessoa que seja, faça da casa de Deus um lugar como essas pessoas estavam fazendo. No caso deles, Jesus os chamou de um covil de ladrões. Haja exatamente como Jesus agiu. Não se conforme. Depois de falarmos um pouquinho sobre o que é o templo e qual é a função do templo, qual é o objetivo e para que o templo serve, eu pergunto, como está o meu templo no sentido do seguinte: o que eu tenho feito enquanto esse templo, agora falando do meu corpo, que diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, é a casa de Deus? O que eu tenho feito com esse corpo, com esse santuário que tem irritado a Deus? A Bíblia diz que Jesus entrou naquele templo, templo de Deus. Jesus entrando no meu templo, lá ele se deparou com essas pessoas, com essa situação, e ficou irado, irritado. Porém, tomou decisões e atitudes. Se Jesus entrasse no meu templo chamado Misha, o que ele encontraria em mim que poderia o irritar? Que poderia fazer Jesus ter a mesma atitude que ele teve com aqueles cambistas, comerciantes, com aquele covil de ladrões? Medita um pouquinho aí em você. Jesus entrando na sua vida agora. Quais são as coisas que Jesus precisa expulsar? Quais são as coisas que Jesus precisa meter o pé, sentar o pé no balde, como diz o ditado? Me diz aí, tia Lei, você que está nos assistindo em Sorocaba, você que está em qualquer lugar nos assistindo neste momento, diz aí, quais são as coisas que Jesus precisa expulsar de nós, do nosso templo? Eu tenho algumas coisas escritas aqui. 5 apenas eu coloquei. De repente você pode escrever aí e eu consigo ir também compartilhando com as pessoas. No nosso templo, Jesus precisa expulsar a mentira que existe dentro das pessoas que eram para levar a verdade. Eu e você. Jesus precisa expulsar de dentro do nosso templo, templo dos cristãos, o nosso corpo, a nossa vida, a fofoca. Porque muitas vezes as pessoas entram dentro de um templo, que é a igreja, e lá eles encontram diversos templos, que sou eu e você, fazendo fofoca de outras pessoas. Conseguem compreender? Jesus precisa expulsar desse templo a inveja. A inveja que faz com que eu me alegre quando uma pessoa está triste, ou com que eu me entristeça quando eu vejo que alguém conquistou alguma coisa. Jesus
adentrando em meu templo e vendo algo em mim, ele precisa expulsar a falsidade. A falsidade que me faz ser uma pessoa quando estou dentro de um templo, igreja. Porque lá as pessoas me enxergam como um santo, como alguém que de fato vive a palavra de Deus. Mas que quando estou nos outros lugares, no meu dia a dia, eu deixo de ser aquilo que eu vivia lá na igreja. Jesus precisa entrar na minha vida, Luiz, um abraço para você. Jesus precisa entrar na nossa vida, no nosso templo e expulsar a arrogância. Eita nós, como é difícil, irmãos e irmãs. As pessoas que são arrogantes, as pessoas que se acham dono da verdade, as pessoas que acham que somente eles são capazes de fazer as coisas, que se sentem melhores do que os outros, de que a ajuda do outro, de que a opinião do outro, de que a sugestão do outro não serve de nada. O que eu quero te dizer é que a Bíblia nos diz que nós somos um templo, nós somos um corpo feito por membros, e a Bíblia nos diz que todos os membros são importantes, desde o dedinho até a minha cabeça, os meus olhos, a minha boca. Tudo é importante em um corpo, tudo tem a sua função. E por que que muitas vezes eu e você nos sentimos melhores do que os outros? Agimos com uma arrogância fora do comum. André está nos assistindo aí também? Pois bem, resumindo para aqueles que estão chegando, nós estudamos até agora o que é o templo. O templo físico é a igreja e nós também somos o templo, o nosso corpo. Nós falamos um pouquinho a respeito da função, do objetivo, para que serve o templo. O templo é um lugar de adoração, de confissão, de comunhão, sobretudo de adoração. E falamos agora o que irritaria Jesus se ele entrasse no nosso templo, como Jesus entrou no templo em Jerusalém e expulsou os cambistas, expulsou os comerciantes, no qual ele chamou de covil de ladrões. Pois bem, continuamos meditando no texto e diz que Jesus, após esse ocorrido, entrou juntamente com ele no templo, cegos e coxos. Depois de Jesus ter purificado o templo, depois de Jesus ter colocado para fora tudo aquilo que tornava o templo imundo, impuro, sujo, o que aconteceu? O que acontece quando o meu templo é purificado? O que acontece quando eu tiro a inveja, a fofoca, a falsidade, a arrogância, a mentira? O que vai acontecer comigo? Vai acontecer o que aconteceu em Jerusalém. As pessoas que adentraram no templo com Jesus, com o propósito de o adorar, foram curados, cegos e coxos. Esses são os que estão citados aqui, mas eu acredito que muitas outras devem ter alcançado o seu objetivo, recebido o seu milagre. Portanto, o que eu e você estamos esperando para deixar Jesus limpar o nosso templo? O que você espera que Jesus traga na sua vida? Qual é a bênção, qual é o milagre que você tem esperado? Tudo vai depender do propósito com que você tem usado o seu tempo. Se o seu tempo tem sido usado para adoração a Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você tem usado o seu tempo como uma forma de compartilhar o amor de Deus, de demonstrar o amor de Deus às pessoas, o cuidado de Deus para com as pessoas através da sua vida, o cuidado de Deus também será para com você. Seja qual for a sua necessidade, Ele sabe todas. Pois bem, o texto nos diz no finalzinho que enquanto os principais dos sacerdotes viam aquelas coisas, eles ficavam indignados, bravos, porque viam pessoas adorando a Deus, crianças adorando a Deus, que é o que nós também precisamos fazer.
Entenda que muitas dessas pessoas recebiam a sua bênção e o seu milagre não simplesmente na hora em que entravam no templo, mas eles já vinham de uma longa caminhada. Cada um já tinha a sua história, cada um já passava pelos seus sofrimentos, mas eles estavam no templo adorando a Deus. O que isso nos ensina? Eu não sei quanto tempo tem sido a sua caminhada, eu não sei há quanto tempo você tem enfrentado as lutas, não sei ao menos quais elas são, mas passe por elas adorando a Deus. Quando for ao templo, que é a igreja, vá àquele lugar que é chamada casa de Deus, com um propósito acima de todos: adorar a Deus. Já saia da sua casa com esse pensamento. Hoje nós estamos proibidos de estar lá, afastados deste momento, mas logo, em nome de Jesus, nós teremos essa oportunidade novamente. E se de repente até hoje você foi para esse templo com um propósito de encontrar apenas pessoas, de papear, de fofocar, de ter inveja, até mesmo de falar mentira naquele lugar, apenas de ser um momento social na sua vida, se até hoje foi assim que aconteceu, quando acabar essa pandemia e tivermos a oportunidade de frequentarmos a igreja, aquele templo, vá com um propósito: de adorar a Deus verdadeiramente. Não deixe com que Jesus, entrando naquele templo, tenha vontade de te expulsar de lá por conta das coisas que você está lá fazendo. Por fim, assim como Jesus entrou no templo de Jerusalém, Jesus tem o desejo, Ele quer entrar no nosso templo. E Ele quer expulsar de dentro de nós todas as coisas que têm nos impedido de colher as bênçãos que Ele quer nos dar. Haja visto que a Bíblia diz que nós fomos feitos para ter uma vida em abundância, uma vida de prosperidade em todos os sentidos, não apenas financeiro, mas sermos prósperos em todas as áreas. Mas para isso Jesus precisa limpar algumas coisas. Permita que Jesus entre no seu templo. E isso é a pergunta que eu quero te fazer. Se você quer que Jesus entre e te limpe, ou se você simplesmente quer que Jesus entre e se conforme com aquilo que está dentro de mim e de você. O pastor Fábio está dizendo aqui: em nosso tempo Jesus precisa expulsar a mentira, fofoca, inveja. Ele está replicando aquilo que nós falamos até agora neste momento. A escolha é nossa. Nós temos duas escolhas a fazer. A primeira é de irmos até um templo chamado igreja. A escolha é nossa. A segunda escolha é permitir que alguém venha e entre no templo que sou eu. O que você quer fazer? Qual a sua escolha no dia de hoje? Medita nisso. Hoje eu não posso ir à igreja, mas Jesus entra no meu templo. Venha cultuar dentro de mim. Venha purificar o meu templo. Essa aqui foi a segunda purificação. Que hoje Jesus possa fazer a terceira, a começar na minha vida, purificando em mim tudo que precisa ser purificado, para eu poder ser abençoado. Permita que Jesus entre hoje no seu templo e purifique a sua vida. Para isso, como o templo é um lugar de confissão, faça uma oração. Você e eu sabemos o que precisa ser expulso do nosso templo.
convido a fechar os olhos, vamos orar encerrando este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é muito clara e nós aprendemos com ela. Mas mais do que aprender e termos entendimento, nós precisamos colocá-la em prática. Entra Deus, entra Jesus no meu tempo. Expulsa, Deus, de mim tudo aquilo que tem impedido de receber as Tuas bênçãos e até mesmo de Te adorar, de que minha adoração chegue até a Ti. Perdoa os meus pecados e as minhas imperfeições. Sei com cada um, ó Deus, que participou deste momento, que a Tua palavra também possa ter edificado, ensinado, instruído os Teus filhos. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Eu quero aqui, encerrando este momento, primeiro pedir que você, agradecer a você que participou conosco deste momento. Domingo que vem estaremos mais uma vez neste mesmo horário, participando da nossa escola dominical. Agradeço a sua presença e eu te peço algumas coisas. Compartilhe a palavra de Deus. Não apenas essa meditação nossa aqui na escola dominical, mas todas as meditações que falam do amor de Deus, sejam elas da igreja metodista ou não, mas sejam mensagens que transmitam de fato a mensagem de Jesus. Compartilhe ela com as pessoas. Essa é uma forma de fazermos de fato o que o templo tem como função. Eu quero dar alguns avisos. Na quarta-feira nós teremos mais um culto de adoração às 20 horas, onde você é nosso convidado. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, teremos mais um culto de adoração. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos retornando com a nossa escola bíblica dominical. Não sei se você gostou do cafezinho, se você gostou do bolo. Se você quiser, Murilo, primo, você que está aí longe, nos assistindo, dá um pulinho aqui, vem comer. André, Sandra, Andréia Souza, vem cá, Rua Campos Sales, número 75, Álvares Machado. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a vida do pastor Rinaldo, quero agradecer a vida do pastor Fábio, que estão na liderança da nossa igreja. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, a nossa irmã Denise, que é a nossa líder do Ministério de Ensino. Logo, logo estaremos na igreja reunidos mais uma vez. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Jesus te ama e o Misha também.